Então, a comunicação aumentativa alternativa, ela é uma prática que é baseada em evidência e ela é uma área tanto de pesquisa, né, quanto de prática clínica, educacional. Ela é voltada para crianças, para adolescentes, para adultos, e envolve uma série de ferramentas e estratégias para que a gente consiga utilizar com pessoas que enfrentam desafios, que enfrentam barreiras para conseguir se expressar de maneira efetiva. E aqui a gente desmistifica já o primeiro mito, que CA é só para crianças. CA é para qualquer pessoa que enfrenta uma barreira para se comunicar. Então, a gente pode enfrentar barreiras para se comunicar na adolescência, na vida adulta. Então, a gente utiliza com esse público amplo a comunicação aumentativa e alternativa. A CA, ela nos traz acessibilidade. Quando nós estamos mediante uma pessoa que não ouve, ela vai utilizar possivelmente um aparelho auditivo. Quando estamos mediante uma pessoa que não consegue se locomover, ela possivelmente irá utilizar uma cadeira de rodas. E eu sempre questiono, então por que com uma pessoa que não consegue se expressar de maneira efetiva, eu não vou introduzir uma maneira para que ela possa se comunicar, para que ela tenha um envolvimento e uma participação social? Por quê? Se essa pessoa ela não consegue se comunicar e eu não introduzo nenhuma maneira dela conseguir se comunicar, eu automaticamente estou colocando-a numa situação de desvantagem perante as outras pessoas. Todas as outras se comunicam, menos essa outra pessoa. Então, ela não está tendo envolvimento e uma participação social. Então, assim como nós proporcionamos o acesso ao direito de ouvir aquela pessoa que tem dificuldade, assim como a gente proporciona o acesso ao direito de se locomover com as pessoas que não conseguem caminhar, a gente vai promover também o acesso ao direito de comunicar, porque CA é a acessibilidade. E é que eu trouxe um pouquinho só para vocês conhecerem sobre todas as categorias da tecnologia assistiva, tudo que a gente considera como acessibilidade, o auxílio para atividade diária, como, por exemplo, adaptação na colher, para as pessoas que não conseguem comer sozinho com a colherzinha normal, essa que a gente utiliza no nosso dia a dia, a comunicação aumentativa alternativa, os recursos de acessibilidade ao computador, os sistemas de controle do ambiente, sabe aqueles projetos arquitetônicos para acessibilidade, o que a gente vê no dia a dia aí nas calçadas, é acesso ao direito de locomoção, é a acessibilidade. As órteses e próteses, quando a gente faz a adequação postural, né, os auxílios de mobilidade, cadeira de rodas, o andador, muleta, os auxílios para cegos ou com visão subnormal, cão-guia, auxílio para surdos ou com déficit auditivo, como um aparelho, as adaptações em veículos, tudo isso é acessibilidade. E percebem que a CA também é uma das categorias pertencentes à tecnologia assistiva, então isso significa que ela realmente traz acesso às pessoas ao direito de comunicar, assim como as demais categorias trazem acesso a outros direitos. E como a gente já está falando de direito, trago aqui uma base também jurídica para justificar que a CAA ela não é uma opção, ela é uma obrigação. Então, quando a gente está lá naquele contexto escolar, não é uma opção entrar a CA nesse contexto, é uma obrigação. Por esse motivo que a gente tem que capacitar os professores para que eles estejam preparados e para que eles saibam fazer a utilização, porque é um direito do nosso usuário. Aí eu coloco aqui exatamente o que eu utilizo também, por vezes, nos meus relatórios de avaliação, de quando eu acabo orientando que façam o uso da CA. Então, eu coloco que, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o acesso à comunicação se torna fundamental para assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação. Aí as pessoas por vezes me questionam, mas Carol, o autismo não é uma deficiência, por exemplo, né? É um transtorno, mas do ponto de vista jurídico, ele é considerado também como uma deficiência, então por esse motivo a gente utiliza esse trecho para poder justificar a importância. E eu sei que em Frederico vocês receberão nesta semana uma advogada, que é a doutora Vanessa Fiorese, com certeza ela vai falar sobre isso também, porque ela fala sobre os direitos das pessoas autistas, das pessoas com deficiência, o direito da saúde. Então, utilizem isso também para defender, né, o direito aí dos seus filhos, dos seus pacientes, enfim, dos seus alunos. A CA também é uma prática baseada em evidência, principalmente aí para pessoas autistas. A gente tem, assim, imensos estudos sobre a CA, não só para pessoas autistas, mas para pessoas nas diversas condições. Mas eu trouxe aqui uma publicação mais específica, voltadas também às pessoas autistas, que é de um livro que constam 28 práticas baseadas em evidência para pessoas autistas. E aqui a gente observa, que eu deixei destacado na cor rosa, a comunicação aumentativa alternativa. Hoje nós temos tantas outras metodologias, tantas outras técnicas que são utilizadas, mas muitas delas sem uma evidência científica, sem base científica para o uso. Que é aquilo, eu acho que vai dar certo, pode dar certo, mas a gente não tem a experiência, não tem estudos que comprovam que já deram certo com diversas outras pessoas. Diferentemente da comunicação aumentativa alternativa, que se você colocar em qualquer plataforma de busca de artigos científicos, você vai encontrar imensos artigos científicos. Tem muitas outras aqui que a gente acaba fazendo também no dia a dia. Olha só, a intervenção implementada pelos pais também é uma prática baseada em evidências, narrativas sociais, os treinos de habilidades sociais, porque a comunicação aumentativa alternativa não vem sozinha, ela precisa vir acompanhada, ela vem acompanhada das narrativas sociais. Quando eu mostro para o meu usuário que ele vai viajar, para onde que ele vai, quem ele vai encontrar lá, quais são os espaços daquele local que ele vai visitar. Quando a gente prepara para o retorno às aulas, a ida ao médico, ao dentista, isso envolve narrativa social. E quando a gente quer generalizar o uso da comunicação alternativa, a gente associa ela juntamente com o treino das habilidades sociais. Então, de nada adianta eu aprender a me comunicar lá no consultório da fono e eu não saber usar depois a CA no supermercado, na padaria, no restaurante, e estar utilizando no contexto escolar. Por esse motivo que é tão importante vincular a CA com as habilidades sociais, com esse treino das habilidades sociais e também com o treinamento parental. É fundamental que a família ela utilizar a CA. Caso contrário, ela não vai fazer. Quando eu chego com uma prancha e falo assim, olha, família, eu fiz, eu projetei, agora você tem que usar para que eles saibam, né, como fazer essa utilização nesses demais contextos. Aqui pensando um pouquinho e voltando para a parte do autismo também, que a gente ouve no dia a dia tantas orientações. Mas tem que usar a rotina visual. Mas tem que usar as narrativas sociais. Mas tem que usar as pranchas de comunicação. Mas por quê? Por que será que tem que usar tudo isso? Porque a própria estrutura cerebral da pessoa autista, ela já é condizente para o uso da pista visual. Porque essa região que vocês estão enxergando aqui em rosa, é a região que a gente chama de lobo occipital, rotina visual de narrativas, porque como essa área do cérebro ela tende a ser totalmente preservada, então a gente aproveita ela em favor do desenvolvimento do nosso usuário, porque a pista visual ela vai ser muito mais forte do que a verbal. E a CA, ela não inibe fala. Então, vamos desmistificar aqui mais um mito.
Primeiro, desmistificamos que a CA ela não é só para crianças, ela é para qualquer pessoa que enfrenta uma barreira na comunicação. Agora vamos desmistificar o segundo mito, que é a CA vai impedir o desenvolvimento da fala. Ah, mas o meu filho ele vai ficar dependente daquelas figurinhas, ele vai ficar preguiçoso, ele não vai querer falar. Então, tudo isso é um mito, e eu trouxe 3 dos imensos estudos que existem para comprovar de que realmente ela não vai impedir o desenvolvimento da fala. Esses 3 estudos, nenhum dos participantes teve a sua fala diminuída ou prejudicada por conta do uso da comunicação alternativa. 80 a 90% dos participantes tiveram uma melhora, inclusive, na fala espontânea. Então, o que isso nos mostra? Que existe uma correlação entre o uso da CA e também o uso do desenvolvimento da fala. Então, percebem que, em vez de impedir o desenvolvimento, se tiver pré-requisitos para esse desenvolvimento da fala, ela vai corroborar com este processo, não impedir. E a CA ela pode ser tanto aumentativa quanto alternativa. Aumentativa como um apoio aumentativa com apoio adicional ao desenvolvimento da fala. Então, nós vamos usar com aquele usuário que já fala, mas que não usa as suas palavras para comunicar com função. Então, nós temos aí diversos casos que conseguem falar, mas que não consegue pedir. Eu quero ir no banheiro, eu quero água. Quando a gente fala, não responde, não consegue manter uma conversa. Muitas vezes não tem iniciativa para conversação. Então, tem fala, mas não usa ela para comunicar com função. Nesses casos, a gente pode usar a CA de forma aumentativa. E também nós podemos utilizar naqueles casos que falam algumas palavrinhas, mas não conseguem formular frases, não utiliza os elementos de ligação, não consegue utilizar os pronomes, os artigos, as preposições, né? De, para, o, a, uns, uma, que aí fica aquela frase produzida sem uma conexão. Nesses casos, podemos utilizar a CA de forma aumentativa. Também outros casos que, por vezes, usam muito de gestos, poucas palavras, então nós vamos implementar aí, tentar introduzir mais palavras. Naqueles casos que até comunicam muitas palavras, mas utilizam de poucos gestos, também é mais um motivo para usar a CA de forma aumentativa. E nós vamos utilizar a CA de forma alternativa para aquelas pessoas que aí sim não conseguem se comunicar verbalmente, que é a alternativa à fala. Aquela pessoa que tem aí uma apraxia, um transtorno motor de fala severo, que vai demorar um pouco mais de tempo para ela conseguir expressar algo verbalmente, porque aí além da CA, a gente sabe que num transtorno motor de fala, a gente associa o uso de outras técnicas como prompt, DTC ou REST, que são técnicas hoje que têm uma comprovação também científica para a apraxia de fala na infância, para a disartria, para atraso motor também. Então, é muito importante que a gente saiba, cada caso, como que a gente vai usar a CA, se de forma aumentativa ou se de forma alternativa. Aqui eu não vou poder mostrar para vocês, por conta que apareceu o rostinho, né? E aí está sendo gravado. E que eu não tenho permissão, né, na gravação, somente ao vivo. E a CA, então, ela é utilizada para pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com esclerose múltipla. Percebem todas as possibilidades da comunicação alternativa e aumentativa? Ela não precisa ser usada somente para pessoas autistas, ela é utilizada para qualquer pessoa que enfrenta uma barreira para se comunicar. E essa pessoa, ela pode também ter síndrome de Down, ela pode ter a paralisia, esclerose, ela pode ter sofrido um AVC, ela pode ter outra síndrome rara. Então, a gente pode utilizar a CA com qualquer pessoa que não consegue se expressar de maneira efetiva.
Aqui eu dividi para vocês, para explicar, que a CA, ela tem subdivisões, os símbolos, os recursos, as técnicas e as estratégias. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que significa cada um desses itens. Então, começando pelos símbolos, eles são a representação da linguagem por um meio além da fala. Então, é como que eu posso transmitir uma mensagem para outra pessoa por um meio além da minha fala. Percebem que aqui tem o símbolo do quero, brincar, guardar, fechar, abrir. Eu tenho de comer, beber. Eu tenho diversos símbolos que eu consigo transmitir uma mensagem, mesmo que eu não use a minha fala. Então, esse que é o significado de símbolos. Um meio para eu representar a minha linguagem que não seja necessariamente a fala. Então, mesmo que eu não utilize a fala nesse momento, eu vou conseguir me expressar de uma maneira efetiva. Nós temos depois os recursos, que a gente considera como a estrutura física do sistema, que é como que a gente vai fazer para transmitir a mensagem desejada. Que tipo de recurso que eu vou estar utilizando para conseguir me comunicar? E aí nós temos a CA de baixa, média e alta tecnologia. Dentro da baixa tecnologia, a gente vai ter a pranchinha de palavras essenciais, nós vamos ter o livro Pod, nós vamos ter o flipbook, que é aquele livrinho que contém diversos pictogramas para a gente poder ajudar o nosso usuário a se comunicar de maneira efetiva. Nós temos também, dentro da baixa tecnologia, a prancha de símbolos, mais conhecida por PECs, a pasta alfabética, o rastreador visual. Nesse caso, é feito com uma placa de acrílico que tem alguns símbolos aqui, para que a gente consiga fazer com que o usuário, ele através do rastreio visual, consiga expressar aquilo que ele deseja. Na baixa tecnologia, a gente tem recursos que são mais simples, que têm um custo menor e que não vão depender da eletricidade ou de uma tecnologia avançada. Então, a gente consegue utilizar figuras de revistas, imagens, desenhos, escrita, a gente consegue confeccionar à mão, consegue fazer, né, através de um banco de símbolos, a pranchinha e imprimir, plastificar. Então, tem um custo realmente muito menor a baixa tecnologia e ela condiz aí com a realidade da maior parte da população brasileira, que nem todo mundo vai utilizar um iPad, um tablet, um computador em si para se comunicar. Nós temos que analisar o que é mais eficaz para cada caso e o que condiz com a realidade financeira daquele usuário e daquela família. Eu não posso indicar que o usuário que não tem condições financeiras, que ele utilize uma alta tecnologia. Como eu vou fazer com que uma família tire o sustento do mês para colocar a comunicação num iPad, num tablet, sendo que eu posso também introduzir na baixa tecnologia essa comunicação, que é eu faço no meu dispositivo, eu imprimo e eu plastifico. E mesmo que o usuário ele utilize a alta tecnologia, ele também vai ter que ter algum recurso da baixa tecnologia. Então, vamos supor que mesmo que o usuário use um iPad, ele vai ter que ter também um desses outros recursos. Por quê? Pode faltar bateria, pode estragar na piscina, na praia, eu não estou na chuva, eu não vou poder utilizar a alta tecnologia. Então, eu tenho que automaticamente ter associado também uma baixa tecnologia. Aí, a média tecnologia são recursos que a gente vai utilizar de alguma forma da tecnologia, mas que, em contrapartida, ainda são considerados simples e acessíveis, como os vocalizadores, os acionadores. Então, esse aqui, esticada e que nos permite um grau de customização e personalização muito maior. E aí a gente tem os tablets, iPads, dispositivos móveis e também computadores. Aí é por esse motivo que a gente chama de alta tecnologia, porque eles são dispositivos mais sofisticados e que dependem da eletricidade, diferentemente da média e da baixa tecnologia.
Baixa, então, retomando com vocês, não vão demandar de eletricidade e tecnologia avançada, são recursos mais simples com custo menor, por esse motivo, baixa. Média vai utilizar um pouco apenas da tecnologia. Então, para gravar, enfim, eu preciso, né, de uma tecnologia, por esse motivo, média. A alta, porque são recursos que são mais sofisticados e que dependem exclusivamente aí de uma tecnologia mais sofisticada. Aí a gente chama de alta tecnologia. Falamos dos símbolos, que é como que a gente transmite a mensagem por um meio além da fala, dos recursos, né, que é como o nosso usuário faz para transmitir a mensagem, seja pela baixa, alta ou média tecnologia. Agora entramos nas técnicas. As técnicas envolvem o acesso físico, que é como o meu usuário, ele vai escolher o símbolo no recurso, se vai ser com acesso direto ou indireto. Então, aqui nós temos 2 exemplos através dessa imagem de um acesso indireto, porque é a outra pessoa que está apontando e modelando, e o usuário está buscando, então, reconhecer esses símbolos e fazer a escolha com o rastreio visual. E o acesso direto, nesse caso, mesmo com uma adaptação, o usuário ele consegue tocar sozinho no dispositivo para transmitir uma mensagem. Então, dentro da comunicação alternativa, as técnicas, elas se referem a como que o usuário ele faz para transmitir a mensagem desejada. Se o acesso vai ser direto ou se o acesso vai ser indireto. E aí, por último, nós temos as estratégias. Como que a gente vai usar e como que a gente vai ensinar o nosso usuário a utilizar a comunicação aumentativa alternativa? Então, primeiramente, para eu pensar em como eu vou utilizar, eu preciso primeiro personalizar essa prancha de acordo com as necessidades do meu usuário. Então, eu preciso ter lá na prancha aquilo que ele gosta, aquilo que vai fazer sentido para ele, o que ele gosta de comer, que desenhos que ele gosta de assistir, ou que programas de TV que ele gosta de assistir, que lugares que ele gosta de frequentar. E também preciso ter aí um vocabulário de 80 para 20, 80% de palavras que a gente considera essenciais e 20% de palavras que a gente considera, né, como não é tão essenciais assim, mas que vão fazer um sentido também para o meu usuário. Por exemplo, comer é uma palavra essencial. Agora, a comida em específico não é considerado como vocabulário de alta frequência, mas para aquele usuário também vai fazer sentido que, além do símbolo do comer, tem ali aquilo que ele gosta de comer no dia a dia. É a mesma coisa o brincar com uma criança. Ele é considerado como vocabulário de alta frequência, mas o brinquedo específico a gente considera como um vocabulário acessório. Por quê? Vai fazer mais sentido para aquele usuário que tenha o brincar, que é considerando vocabulário de alta frequência, e o brinquedinho que ele gosta, que é o pula-pirata, a massinha, a moeba, que mesmo que não seja considerado um vocabulário de alta frequência, ele é importante também para que ele faça a escolha exatamente daquilo que ele quer. E como que a gente vai ensinar? Vai ensinar geralmente através da modelagem, que eu ia apontando para os símbolos, mostrando no dia a dia qual que é a representação daquele símbolo. Por exemplo, se eu tenho uma prancha que tem o símbolo do ajuda, até vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui. Se eu tenho essa prancha que tem o símbolo do ajuda, eu estou diante do meu usuário que não está conseguindo abrir o potinho da massinha que ele quer brincar. O que eu vou fazer? Eu direciono. Você precisa de uma ajuda. Dou ajuda a ele. Porque numa situação do dia a dia, eu mostrei o que esse símbolo aqui representa para ele. Outro exemplo. Eu chego na terapia, eu oriento e modelo para cumprimentar a terapeuta. Oi! Então, estou utilizando uma social educada, estou utilizando um cumprimento
numa situação do dia a dia, para que o meu usuário ele entenda que esse símbolo representa cumprimentar outra pessoa. Percebo que o meu usuário está abrindo lá a porta do armário, está querendo alguma coisa, daqui a pouco alguma coisa que ele não está conseguindo ter acesso porque não alcança. O que eu faço? Direciono aqui para o cima. Ah, você quer pegar? Tá bom, vou pegar para você. Entende que na situação também do dia a dia, eu ensinei qual que é a representação desse símbolo. Estou brincando com a minha criança, ela está gostando muito das bolhas de sabão que eu fiz, eu dou uma pausa. Ela vai tentar expressar de alguma maneira, seja olhando para mim, seja pegando na minha mão e tocando na bolha, para dizer que ela quer mais. E aí, nesse momento, eu direciono. Ah, você quer mais bolhas? Tá bom, fazer mais bolhas para você. Ela está se divertindo, está alegre, está expressando realmente ali que está confortável com a situação. Aí eu já coloco um comentário espontâneo. É divertido brincar de bolhas, né? Eu gosto, você também me parece gostar. Então, eu converso com o usuário utilizando símbolos no dia a dia para que ele entenda o que aqueles símbolos representam. Não tem como ele querer comunicar depois com maior espontaneidade se eu não mostro o que aquele símbolo significa, o que aquele símbolo representa. Mas, obviamente, que para isso existem também as hierarquias de dicas. Então, eu começo eu apontando, depois eu posso ir direcionando, baixo o dedinho da criança, né, enfim, do adolescente, para que ele ajude ele a apontar para o símbolo. Tem outras formas, outras hierarquias de dicas também, que é, eu, além de usar esse suporte físico, eu posso usar o verbal, aponte, ou mostro para ele, para que ele também aponte. Então, existem aí diversas formas, né, de a gente ofertar dicas para que o usuário ele vá utilizando a comunicação alternativa. Mas a forma mais eficaz do uso é através da modelagem, que é fazendo o que eu mencionei aqui para vocês e apontando para os símbolos nas situações do dia a dia para ensinar o meu usuário o que significa, o que representa aquele símbolo. E é muito importante aqui trazer para vocês que a forma de comunicação mais validada pela sociedade é a fala, mas que a gente precisa quebrar um pouco disso, porque ela não é a única forma da gente se expressar, da gente transmitir uma mensagem. Vou dar um único exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma menininha que eu estou atendendo aqui, que ela tem uma síndrome, ela não consegue se comunicar verbalmente, mas ela me conta tudo e ela me mostra tudo através do dispositivo dela de CA. Ela, olha só, vou dar mais um exemplo para vocês. No sábado, quando eu estava atendendo, eu peguei um balão. E aí ela foi lá no dispositivo dela. Ah, eu adoro brincar com balão. Escolheu, me pediu que ela queria um balão de outra cor, que queria um balão rosa. Aí eu enchi o balão para ela rosa, ela me agradeceu, obrigada. Ela me pede muito por música, que ela quer ouvir música, mas eu tenho as minhas regrinhas aqui na sala, então eu não coloco música no celular para a criança ver. E aí ela me pedia, não dava, e aí ela foi lá e me mostrou que outra terapeuta deixa ela ver. Então ela queria justificar, se a outra terapeuta deixa eu ver, você também tem que deixar eu ver. Então olha só, ela me contando. E tudo isso através dos símbolos. Por isso que tem que estar muito bem organizado e muito bem estruturado esse dispositivo da criança, para que ela possa com eficácia transmitir uma mensagem desejada, mesmo nesse caso onde não consegue expressar nada verbalmente. Então, a comunicação, ela é considerada como multimodal, que é quando eu utilizo de vários modos de linguagem para poder transmitir uma mensagem. Então, aqui existem várias formas de comunicar. A escrita à mão, os gestos, a fala, vocalizações, os dispositivos de média tecnologia, digitação, linguagem corporal, expressão facial, linguagem de sinais, sistemas de CA considerados como robustos, né, na alta tecnologia. Então, todas essas formas são consideradas como formas de comunicação. Se eu aponto, eu estou me comunicando. Se eu
clico num símbolo, ou se eu aponto para um símbolo, se eu entrego uma imagem, eu estou me comunicando. Se eu escrevo uma mensagem para vocês pelo WhatsApp, por e-mail, estou me comunicando. Se eu escrevo um bilhete e entrego, estou me comunicando. Se eu uso a fala, as expressões faciais, elas já comunicam. A língua de sinais, né? Libras também, elas são uma forma de transmitir uma mensagem. Então, eu preciso aprender e validar que todas essas formas são formas de comunicação e eu preciso respeitar que cada usuário vai utilizar uma ou várias dessas formas de comunicação. Então, comunicação com respeito e amor é validar todas as formas de comunicação. Respeite a forma de comunicação de cada pessoa, reconheça o que ela expressa e modele também o modo de ensiná-la. Agora, aqui me comunicando com vocês, eu estou utilizando da fala, a linguagem corporal, as expressões faciais, os gestos, eu estou utilizando de uma multimodalidade na minha comunicação, porque eu estou utilizando várias formas para me comunicar com vocês. E aqui agora trouxe alguns métodos de CA para que vocês conheçam um pouquinho. Então, temos o PECS, que como eu falei hoje é uma das formas de comunicação ainda mais conhecidas, porque também é bem antiga, é lá de 1985. O PECS, ele vai utilizar imagens para a gente conseguir se comunicar, transmitir uma mensagem, só que diferentemente de outras metodologias, o PECS você tira a figura isolada e entrega. Então, é a troca da imagem por aquilo que a pessoa quer. Então, se eu quero ajuda, eu vou entregar a figura do ajuda para eu ter ajuda. Se eu quero comer, eu vou entregar a figura da comida para eu ganhar a comida. E o PECS aí tem várias fases, né? A primeira fase é quando eu vou aprender só a entregar figurinha, então do brinquedo, para eu ter o brinquedo, do desenho, para eu assistir o desenho, enfim, da bebida, para eu ter a bebida. Depois, lá na fase 2, eu já começo a trabalhar distância e persistência, então eu já tenho que ir para a pasta. Mas aí nessa pasta eu coloco uma figura também. Por quê? Aí a minha criança, ela já tem que ir atrás de mim. Eu estou mexendo ali no armário, aí a criança tem que ir atrás de mim, me cutucar, me alcançar a imagem, e aí eu dar para ela aquilo que ela quer. Então, a gente trabalha em ela persistir em comunicar. Lá na fase 3, aí sim eu já coloco várias figuras e esse usuário precisa fazer a discriminação entre várias figuras para escolher aquilo que deseja e solicitar, né, ao parceiro de comunicação. Lá na fase 4, eu já trabalho com a estrutura da sentença, então com os atributos e a expansão da linguagem. Então, eu já vou formular uma frase. Eu vou escolher o eu quero aqui, vou escolher aquilo que eu quero também. Eu quero assistir televisão, ou eu quero comer. Então, eu já trabalho com montar e estruturar uma frase. E também eu coloco aí os atributos que seriam: eu quero assistir a Peppa Pig. Eu quero comer mais biscoito. Eu quero fazer bolha grande. Então, eu vou expandindo o desenvolvimento dessa linguagem. Lá na fase 5 já é a solicitação responsiva, que eu trabalho: o que você quer? Ah, eu quero tal coisa. Lá no último nível é o comentário. O que você vê? Que cheiro você sente? Então, eu vou trabalhar já com essa comunicação também um pouco mais espontânea, trazendo esses elementos de comentar sobre as coisas. Aí depois eu tenho o POD, que foi criado por Gail Porter na Austrália. Inicialmente ele foi criado somente para pessoas com paralisia, mas hoje ele é utilizado com pessoas nas diferentes condições. Então, diferentemente do PECS, que você tem as figuras isoladas, aqui elas estão todas juntas e a gente trabalha apontando para as figuras, não tirando, né, removendo elas e entregando. E aqui a gente trabalha com diversas funções comunicativas, enquanto o PECS a gente trabalha mais com a solicitação, né, com os pedidos. Então, aqui a gente trabalha mais
várias outras habilidades, né, sociais educadas, responder perguntas com sim ou não, trabalha muito mais acerca dos comentários espontâneos e da conversação realmente para conseguir ter elementos suficientes para ter uma conversa, para ter uma troca, para que o meu usuário ele consiga, quando eu perguntar, ter elementos suficientes para me ofertar uma resposta e para continuar também a conversa. E o pod a gente consegue utilizar ele tanto na baixa quanto na alta tecnologia. Então, eu consigo baixar o banco de símbolos do pod lá no iPad também, dentro de um aplicativo que se chama TD Snap, que eu vou mostrar depois aqui para vocês. Também temos o Core Word. Aqui saiu o Core Wordster. Seria só Core Words, tá? Isso aqui, esse ter não deveria estar aqui. Acontece, né? No dia a dia, aí digitando rápido, acaba digitando errado. Ó. Seria como tá aqui, ó, Core Words. Core Words é uma prancha que eu posso utilizar de palavras essenciais, aquelas palavras de alta frequência, que são as que a gente mais fala no dia a dia. Comer, beber, mais, quero, não quero, não, parar, eu, você, quando, onde, quanto. Então, é um vocabulário que a gente usa muito no dia a dia, por esse motivo é considerada como um vocabulário de alta frequência. Então, Core Words é considerado como um vocabulário de alta frequência, que pode ser com palavras ou com frases que a gente vai utilizar muito no dia a dia em diferentes contextos. Aí tem o LAMP, que também é mais uma forma de comunicação e que ele leva em consideração padrões motores únicos e consistentes. O que seria isso? Percebem que tem alguns símbolos aí amarelo, outros verdes, outros azuis, outros laranjas, porque cada categoria ela está elencada aí numa cor para facilitar o usuário a localizar mais rápido o símbolo que ele deseja. Então, se eu abrir aqui uma pasta do comer, dentro da pasta das comidas, além de todas as comidas, eu vou ter alguns símbolos aqui destacados no colorido, posicionados exatamente no mesmo local dessa página inicial. Por quê? Se ele entra lá na pastinha do comer e ele quer comer mais, o símbolo do mais já tem que estar lá dentro, exatamente no mesmo local que ele está aqui nessa página inicial, para que o usuário não tenha que voltar para a página inicial só para colocar o mais. Que esse passo a passo a mais, muitas vezes, faz com que o nosso usuário desista de comunicar. Então, o LAMP ele vai levar em consideração principalmente os padrões motores únicos e consistentes. E vai levar em questão também a parte sensorial. Eu não vou colocar um som muito alto naquele usuário que tem muita busca auditiva. Aquele usuário que pega o dispositivo e aproxima próximo do rosto porque está saindo um som, próximo do ouvido porque está saindo um som. Por quê? Ele vai ter dificuldades em usar de maneira mais funcional por conta dessa busca, porque ele vai usar para autorregulação. Ou vai ficar clicando também para ouvir muitas vezes o mesmo som, e aí pode não ter tanta eficácia. Outra parte sensorial também que o LAMP vai levar em consideração, o padrão de cores. Tem crianças, adolescentes que não suportam um padrão de cores muito vibrantes por conta da desregulação sensorial, então eu tenho que usar cores mais suaves, mais sutis, aquelas cores que a gente chama de color trend, como por exemplo esse azulzinho clarinho, não um azul muito forte, um verde mais clarinho, não um verde tão forte como esse. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de introduzir a comunicação alternativa. Aí nós temos o LAMP, que eu já falei, e aí nós temos o DACA. O DACA é um método que são mais amorosos, mais alegres. Então, um método muito rígido, muitas vezes faz com que a nossa criança ela fique mais aversiva. Então, eu tenho melhores experiências com metodologias como
essa, né, Core Word, pode, do que necessariamente com o PEX, porque o PEX ele é um pouco mais rígido, então eu tenho que fazer, por vezes, algumas adaptações para conseguir ter maior eficácia em relação ao uso. E aí, para finalizar aqui com vocês, trazer um pouquinho sobre o que significa sistema robusto de comunicação. Tem que ter um vocabulário de 80% de palavras que são essenciais, que são aquelas palavras que a gente mais usa no nosso dia a dia, e 20% acessório. Como eu dei aquele exemplo para vocês anteriormente, comer é um vocabulário essencial. Batata frita é um vocabulário acessório. Ir é um vocabulário essencial. Clínica é um vocabulário acessório. O supermercado é um vocabulário acessório. Outro exemplo, brincar é um vocabulário considerado como essencial de alta frequência. O pula pirata, massinha é um vocabulário acessório, porque é um vocabulário que aquele usuário gosta. Não que todo mundo gosta, mas brincar, basicamente todas as crianças vão utilizar aí alta frequência. Mas quando eu escolho o brinquedo específico, é um vocabulário que eu considero como acessório. Para ser um sistema robusto, eu preciso estimular todas as funções comunicativas: solicitação, perguntas, respostas, comentários, sociais educadas, cumprimentos, por favor, obrigado, com licença, me desculpa, oi. Deixa eu trazer para vocês que 80% das pessoas autistas, elas desenvolvem linguagem de outra maneira, que é chamada Gestalt, que é uma linguagem que muitas vezes aí é composta pelas ecolalias, que a gente sempre teve que as ecolalias, elas impedem, né, o desenvolvimento de uma comunicação com funcionalidade, que é algo repetitivo, sem uma função, o que foi desmistificado por uma publicação que a gente teve no final de 2023, por Marty Blank, que é uma das preditoras da aquisição de linguagem Gestalt. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Deixa eu ver se vai carregar, não sei se carregou aqui para vocês um texto, não sei se está aparecendo, que pelo Canva, às vezes, dependendo de como está a internet, dá uma travada, né? Mas, basicamente, aqui, enquanto, para mim não está aparecendo, mas vou mencionar aqui para vocês o que estaria escrito aqui. De uma mãe que me trouxe que o filho ficava repetindo sempre em casa a mesma coisa. Pedro está atrasado, Pedro está atrasado. E aí ela pedia se Pedro era um colega da escola e dizia se Pedro está atrasado. Aí ela tentava contextualizar de outras maneiras, ele continuava dizendo Pedro está atrasado. Até que ela tentava cortar a ecolalia. Não, já falamos sobre isso, agora vamos usar das ecolalias, usar de pedaços de linguagem para me comunicar. E isso é muito comum no transtorno do espectro autista. E não é mais um diagnóstico, tá? É uma forma natural de aquisição de linguagem. Então, crianças típicas também podem desenvolver linguagem desta maneira. Aqui um exemplo de uma criança que só fazia ecolalia com música do Seu Lobato. Eu usei esse pedaço de linguagem, essa ecolalia, para ensinar funções comunicativas, como, por exemplo, quero... Aí a gente ouvia a música. Ai, vamos ouvir mais uma vez, vamos cantar mais uma vez a música. Quais sons os animais? Vamos ouvir juntos. Ah, você quer ouvir de novo a música do seu Lobato? Sim. Ah, é divertido cantar. Percebem que eu utilizei, através da ecolalia da criança, diversas outras formas de conseguir comunicar e transmitir uma mensagem. Então, usei ela a favor do desenvolvimento da funcionalidade da comunicação. Então, a gente utiliza as ecolalias, sim, a favor do desenvolvimento, porque só tentar cortar ou contextualizar, por vezes, não leva em resultado nenhum. Eu quero levar a voz dos autistas não falantes para o mundo e, obviamente, eu sempre conto com todas as pessoas que me ouvem para que esse objetivo ele seja realmente concluído. Deixei aqui o meu perfil do Instagram, caso queiram me seguir, acompanhar os conteúdos, as dicas, sugestões que eu acabo postando lá semanalmente. Deixa eu parar aqui agora para dar um tempinho, né? De fazer uns 5 minutinhos de perguntas, e aí a gente dá encerra, né? Faz a finalização.